Olá a todos, nossos queridos espectadores. Meu nome é Yulia Horvat, é domingo, e isso significa que o resumo semanal da UATV está no ar agora. Não deixamos passar nenhuma grande notícia e ainda trouxemos ótimas análises dos nossos especialistas. Então, hoje no episódio. Na Mosca, a Ucrânia forçou Putin a esconder suas fábricas de mísseis. Segredos do míssil Flamingo. O que o projetista-chefe revelou em uma entrevista franca. Você. A OTAN queria entregar os países bálticos para a Rússia? Detalhes chocantes das memórias de Stoltenberg. Vamos conferir tudo isso em instantes. Por enquanto, siga a gente, deixe seu like e prepare-se para um show de primeira. Vamos começar? Começamos nosso resumo com notícias realmente explosivas. No final da semana, drones ucranianos atingiram a cidade de Toliad, na região de Samara, na Rússia. Canais locais relataram várias explosões e grandes incêndios em duas importantes fábricas químicas, a Kaushuk e a Kuibyshev Azot, ambas em Toliad. A primeira delas é uma das maiores fábricas petroquímicas de toda a Rússia. Apesar de chamarem de produção civil, o que eles fabricam lá é muito importante para as fábricas militares russas e para manter o exército abastecido. Alguns dias antes, nosso drone atingiu a refinaria de petróleo Bashneft Oil, em Ufa. O ataque causou um incêndio grave e uma das maiores unidades de processamento de petróleo bruto, que responde por cerca de 30% da capacidade total da planta, foi completamente desligada. Sem ela, toda a refinaria não consegue continuar funcionando. Em 2024, essa planta processou 3,8 milhões de toneladas de petróleo e produziu gasolina, diesel e óleo para aquecimento. A região de Leningrado, na Rússia, foi atingida novamente por drones ucranianos. Nas últimas semanas, tem queimado sem parar. Desta vez, o alvo foi a zona industrial próxima ao assentamento de Morozova, onde está localizada uma fábrica-chave que produz explosivos para munição. No geral, em março, as forças de defesa ucranianas realizaram uma das maiores campanhas de ataques em território inimigo. Eles atingiram 5 plantas industriais militares estratégicas e 10 refinarias de petróleo. Entre os maiores alvos estavam a fábrica de microeletrônica Kremlin-Ellenbrensk, a fábrica de aeronaves Aviastar em Ulyanovsk e a 123ª fábrica de reparos de aeronaves em Staraya, russa, a usina siderúrgica de Aushsk e o centro S-400 Metan em Sebastopol. Enquanto isso, os ataques ucranianos de longo alcance contra portos de petróleo russos no Mar Báltico, especialmente Ust-Luga e Primorsk, tornaram-se a maior ameaça às exportações de petróleo da Rússia desde o início da invasão em grande escala. Analistas do Atlantic Council classificam esses ataques como bem planejados, em grande escala e perfeitamente sincronizados. Eles limitam a capacidade do Kremlin de transformar os altos preços do petróleo em dinheiro para a guerra. Eles também forçaram a Rússia a redirecionar suas exportações para a União Europeia, para terminais orientais e se preparar para possíveis proibições de exportação de gasolina. Os especialistas destacam que essas sanções de ataque estão cortando o fluxo de caixa crítico para Moscou e enfraquecendo sua máquina de guerra. A escala e a frequência dos ataques ucranianos à infraestrutura de petróleo e gás provavelmente continuarão aumentando nos próximos meses, à medida que Kiev busca maneiras de levar a invasão de Putin para dentro da Rússia. As autoridades ucranianas esperam que esses ataques possam ajudar a aproximar o fim da guerra ao privar o Kremlin de financiamento vital e ameaçar as bases da estabilidade econômica da Rússia. Até agora, Putin rejeitou os apelos por uma paz de compromisso.
No entanto, ele pode finalmente ser forçado a repensar sua invasão se for confrontado com a perspectiva de uma desestabilização perigosa no próprio território. O ditador do Kremlin continua determinado a alcançar seu objetivo de apagar soberania ucraniana. Ele também é assombrado pelo medo de um novo colapso russo, semelhante às catástrofes de 1917 e 1991. Devido aos ataques bem-sucedidos da Ucrânia contra a indústria militar russa, Putin é forçado a transferir a produção de mísseis para áreas mais distantes e para a retaguarda. Segundo o The Telegraph, as instalações do Centro Estatal de Pesquisa e Produção Espacial Khrushchev estão sendo transferidas de Moscou para Omsk, na Sibéria. A produção de motores de foguete está sendo realocada de Rinque para Perm, próximo aos Urais. Eles chamam isso de otimização, mas na verdade é só uma tentativa de salvar essas fábricas importantes dos drones e mísseis ucranianos. Hoje, é muito importante para nós destruir as principais capacidades produtivas do inimigo, porque todos os mísseis que estão sendo lançados contra nós, sejam eles balísticos ou de cruzeiro, claro, foram produzidos recentemente. Nesses dias, E os componentes que eles mesmos montam e conseguem por meio de canais de contrabando são limitados para eles. E especialmente depois dos nossos esforços ativos junto com nossos colegas para interromper os suprimentos. Por meio de canais fechados da Alemanha, França, Itália, Reino Unido, EUA, Japão e Coreia do Sul, esses canais foram fechados e, como resultado, há uma escassez, principalmente de equipamentos de alta precisão, eletrônicos, por exemplo, placas de circuito e sistemas eletrônicos. Uma foto nítida do novo míssil balístico de curto alcance FP-7 da Ucrânia apareceu online. O míssil foi desenvolvido pela empresa ucraniana Firepoint. Ele completou seu primeiro teste em fevereiro de 2026. O FP-7 pode lançar até 125 mísseis, carrega uma ogiva de 150 quilos, atinge uma velocidade máxima de cerca de 5.400 km por hora e acerta dentro de 14 metros do alvo. O corpo é feito de materiais compostos e alguns eletrônicos e sistema de combustível são completamente novos. A maior vantagem é que ele é muitas vezes mais barato do que o ATACMS americano e não precisa de permissão dos aliados para ser usado. É uma ferramenta perfeita para romper as defesas aéreas russas. Você sabia que o funcionário mais velho da Firepoint, o cara que realmente ajuda a construir o FP-7 e os famosos mísseis Flamingo, tem 93 anos? Parece loucura, mas é verdade. O cofundador e designer da empresa, Dennis Stillerman, falou sobre isso. Ele disse que o senhor ainda trabalha como engenheiro e tem uma memória incrível, mesmo com essa idade. Curiosamente, a Rússia tentou subornar alguns dos seus engenheiros. Mas os verdadeiros profissionais ficaram na Ucrânia e continuam trabalhando pela vitória. Tem uma mente muito brilhante. Nosso funcionário mais velho tem 93 anos, talvez já tenha 94. Ele completou 93 anos no ano passado. Ele é engenheiro, um engenheiro maravilhoso daquela mesma PIV Demesh. Uma mente brilhante. Quando uma pessoa se dedica à atividade intelectual, ela mantém a mente lúcida até a velhice. Quando você tem uma reserva cognitiva muito grande, a demência ainda pode te afetar, mas muito menos do que se você não tivesse se envolvido em nenhuma atividade intelectual. A cofundadora da Firepoint, Denise Schillerman, também explicou por que as defesas aéreas russas não conseguem parar com eficácia seus mísseis de cruzeiro Flamingo. O motivo é que ele voa em um ângulo baixo e permanece em altitude muito baixa, em vez de descer diretamente de cima, como os sistemas russos esperam. Seu corpo é feito de materiais compostos, o que dificulta muito a detecção pelos radares. Até agora, o Flamengo foi usado em combate 3 vezes, e todos os 3 ataques foram bem-sucedidos. Os alvos incluíram as paredes da fábrica Votkinsk e a fábrica Kremlin L em Bransk, que forneciam microchips para mísseis russos. Os drones fazem um bom trabalho, voando centenas de quilômetros com ogivas de 132 e 265 libras, mas esses mísseis ucranianos estão em um patamar totalmente diferente. Eles estão começando a ser usados em maior quantidade e já mostraram resultados impressionantes.
Ataques a fábricas de mísseis nas regiões de Udmurtia, Bransk e Samara, além de arsenais e plantas de defesa importantes. O Flamingo consegue atravessar defesas em locais onde os drones às vezes não conseguem chegar e entrega um efeito semelhante ao de poderosos sistemas ocidentais. Esta guerra está se espalhando muito além das fronteiras da Ucrânia. A Ucrânia acabou de matar um general russo de alta patente na costa da Líbia. Em dezembro, nossos drones atingiram um petroleiro da frota Sombra da Rússia no mar Mediterrâneo, perto da costa da Líbia. O ataque matou o general Andrei Averianov, da principal diretoria de inteligência da Rússia, uma figura-chave da inteligência militar russa que já estava nas listas de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. De acordo com fontes da RFI, um grupo de oficiais sêniores da inteligência russa e ex-combatentes do Wagner estavam a bordo, disfarçados de marinheiros. Segundo jornalistas franceses da RFI, o governo líbio permitiu que a Ucrânia colocasse mais de 200 soldados e especialistas ucranianos em 3 locais no oeste da Líbia. Esses locais incluem uma academia de aviação em Mistrata, uma base naval próxima a Zavia com acesso direto ao mar e um ponto de coordenação ao lado do quartel-general da 111ª Brigada da Líbia. A partir desses locais, que possuem pistas de pouso e antenas, as unidades ucranianas estão lançando drones aéreos e marítimos para atacar petroleiros da frota fantasma russa que estão transportando petróleo, burlando as sanções. De acordo com as mesmas fontes, foi a pedido oficial do adido militar ucraniano em Argel, general Andriy Bayuk, que Trípoli assinou um acordo em outubro passado com um conselheiro militar ucraniano para estabelecer uma presença na Líbia. Em troca, Trípoli se beneficia do treinamento oferecido ao pessoal militar líbio, especialmente no uso de drones. A longo prazo, o acordo prevê a venda de armas e investimentos ucranianos no setor petrolífero da Líbia. Especialistas dizem que a presença de oficiais ucranianos no oeste da Líbia ampliou consideravelmente o alcance dos ataques contra navios russos fora do Mar Negro. Ataques lançados a partir dessas bases líbias atingiram não apenas o petroleiro em dezembro, mas também o navio transportador de gás Arctic Metagás em janeiro. Esse navio foi danificado e ficou à deriva depois disso. Analistas destacam que essa cooperação também inclui o treinamento de líbios para o uso de drones. E possíveis investimentos no setor petrolífero da Líbia estão ajudando a Ucrânia a exercer pressão real sobre as exportações de petróleo russas no Mediterrâneo. A confiabilidade dessas informações pode ser avaliada em cerca de 95% a 97%. Isso é realmente impressionante. Estou convencido de que, em algum lugar por aí, não sei, talvez na Líbia ou possivelmente em outros países, há nossos especialistas em campo, trabalhando e rastreando a frota fantasma russa, forçando-a a sofrer perdas. O presidente Donald Trump disse novamente que os Estados Unidos podem sair da OTAN. Ele chamou a aliança de tigre de papel. O líder americano se cansou dos parceiros europeus porque eles se recusaram a apoiar os EUA na operação contra o Irã e na reabertura do Estreito de Hormuz. A divisão entre a velha aliança está ficando cada vez mais profunda. O presidente francês Emmanuel Macron respondeu duramente às ameaças de Trump sobre uma possível saída da aliança. Ele disse ao presidente americano para falar menos. Segundo o líder francês, essas dúvidas constantes sobre os compromissos estão destruindo a confiança deles. E a aliança precisa dessa confiança para prosperar. Se você coloca em dúvida todos os dias o seu compromisso, você mina essa confiança, disse ele, acrescentando que os EUA estavam alimentando a incerteza ao sinalizar que não vão fazer isso, aquilo ou outra coisa. Quando você assina um tratado, você não questiona toda manhã ou fica dizendo se vai agir ou não, acrescentou Macron. Você não diz nada, e no dia em que houver um problema, você está lá. Mas parece que a rachadura no sistema de segurança da aliança começou há muito tempo. O ex-secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, escreveu em suas memórias que, lá em 2021, ele estava pronto para conversar com a Rússia sobre a criação de uma zona de amortecimento no leste europeu. Ele queria prometer retirar as forças aliadas dos países bálticos. Além disso, Stoltenberg manteve essas conversas com Moscou sem avisar os aliados mais vulneráveis, especialmente a Polônia e os países bálticos.
Mas a Rússia recusou a oferta, porque queria controle total sobre toda a região. No capítulo das memórias intitulado Guerra, agosto de 2021 a abril de 2023, Stoltenberg relembra um encontro presencial com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, no outono de 2021, e reconhece que, apesar de estar ciente da oposição da Polônia e dos países bálticos, ainda assim propôs isso a Lavrov, que o Conselho OTAN-Rússia discutisse a ideia russa de criar uma zona de amortecimento nas áreas de fronteira e retirar as tropas aliadas para suas posições anteriores a 1997. Talvez a disposição de Stoltenberg em 2021 de oferecer a Lavrov uma discussão sobre a retirada das forças da OTAN das regiões orientais também se explique pelo fato de que os Estados Unidos anunciaram publicamente, pouco tempo depois, que eles também estavam preparados para discutir a postura das forças. Esse movimento inicial pode ter sido coordenado entre o secretário-geral e os americanos. De qualquer forma, foi um episódio extremamente desconfortável para as nações bálticas. É claro que os países bálticos ficaram furiosos com os comentários de Stoltenberg. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Sakna, disse que a Europa não deveria estar dando garantias de segurança à Ucrânia. Em vez disso, a Europa deveria pedir para a Ucrânia protegê-la. Ele afirmou que, neste momento, Kiev tem a força de combate mais numerosa, eficaz e experiente da região. Na opinião dele, trazer a Ucrânia para a União Europeia e para a OTAN seria a melhor garantia de segurança para todo o continente. O que realmente precisamos é trazer a Ucrânia para a Europa. Este é um momento histórico para a União Europeia, para a OTAN. E se estamos falando de garantias de segurança realmente eficazes, elas precisam ser a adesão à OTAN ou algo semelhante. Porque não se trata apenas de nós darmos garantias de segurança à Ucrânia, mas também de nossa região precisar de garantias de segurança da Ucrânia, já que a Ucrânia agora é a maior e a força militar mais eficiente e experiente da nossa região. Então precisamos enxergar isso em conjunto, porque essas áreas cinzentas, ou esses países neutros, ou zonas de amortecimento, seja lá como chamemos, são apenas um sinal verde para Putin continuar com mais agressões contra a Europa. Portanto, precisamos entender que essa também é a nossa oportunidade, que a Ucrânia está lutando agora não só por eles mesmos e pela liberdade deles, mas também nos dando tempo para estabelecer o novo. É por isso que o tenente-general aposentado Kit Kellogg sugeriu criar uma nova aliança de defesa em vez da OTAN. Ele acha que a OTAN se mostrou covarde. Entre os possíveis membros dessa nova aliança, ele citou Japão, Austrália, Polônia, Alemanha e destacou especialmente a Ucrânia como um parceiro forte e confiável. Outros políticos americanos também gostaram da ideia. Eles acreditam que Washington deveria repensar suas parcerias e focar em países que realmente estejam prontos para agir. E vocês, o que acham, espectadores? Vocês apoiariam a criação desse tipo de nova aliança? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Esta semana foi difícil para a aviação russa. Os russos perderam 4 aviões em apenas 4 dias, e 2 deles caíram no mesmo dia. Um deles era um avião de transporte, um AN-26, que caiu na Crimeia temporariamente ocupada. E aqui vai uma parte de sorte para a Ucrânia. Um general da frota do norte da Rússia e vários oficiais estavam a bordo. Todos eles morreram. O tenente-general russo Alexander Otorchenko se tornou o 14º general que a Rússia perdeu desde o início da invasão em grande escala na Ucrânia. Otorchenko não era um general qualquer. Ele participou da anexação da Crimeia em 2014, comandou a aviação naval da frota do Mar Negro e, depois, liderou a aviação naval e a defesa aérea da Frota do Norte. Aliás, a Ucrânia não tem nada a ver com esse caso. A Marinha da Ucrânia disse que não teve envolvimento. Eles acham que pode ter sido fogo amigo. Talvez o sinal de GPS do avião tenha sido bloqueado. O acidente aconteceu no dia 1º de abril, mas a verdadeira causa ainda é desconhecida. Segundo a mídia russa, o avião de transporte se chocou contra uma parede de rocha. Isso é tudo por hoje. Eu sou Yulia Horova.
Muito obrigada pelo seu tempo, atenção e por apoiar firmemente a Ucrânia. Nos vemos na próxima semana. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo, apresentado por nós, da UATV, sob a perspectiva ucraniana.